Oi pessoal, nossa primeira aula do nivelamento aqui, vamos fazer uma revisão da decomposição de números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Antes de falar da decomposição, eu quero só lembrar vocês, os números eles são divididos em classes e ordens. Tá? A primeira classe é a classe das unidades, que tem a unidade, dezena e centena. A segunda classe é a classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A terceira é a do milhão, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, bilhão e assim por diante. Vão aumentando as classes. E ordem é a ordem que os números aparecem sempre da direita para a esquerda. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante. Tá? Por exemplo, o número 35.478, ele vai até a quinta ordem. O algarismo 4, ele está na terceira ordem. E assim por diante. O número 35.478, ele pertence à segunda classe, que é a classe dos milhares. Tá? Beleza, isso daqui é só um detalhezinho só para lembrar. Outra coisa que é importante, a gente separa os números utilizando esse pontinho para facilitar a leitura. Esse pontinho ele vai quando você muda de uma classe para outra. Então, se ele chegasse até os milhões, eu colocaria o pontinho aqui na separação das classes, tá? E ele só serve para facilitar a leitura, então ele não é de uso obrigatório. 35.478 pode ser assim ou assim, nunca assim, tá? A vírgula a gente utiliza para separar números decimais. Tá? Então, não vai ser o nosso caso, a gente vai usar o pontinho, se quiser, tá bom? Vamos então à decomposição dos números. Eu vou apagar aqui o quadro. Ótimo, esse quadro apaga muito rápido. Vamos lá. Vamos pegar um número aqui, 1275. Como é que eu decomponho ele? Bom, eu vou ter que utilizar cada ordem dos números, eu vou ter que ver o valor relativo de cada número. O que é valor relativo e qual que é o contrário disso? É o valor absoluto. O valor absoluto do 5 é 5. O valor absoluto do 7 é 7. O valor absoluto do 2 é 2. Do 1 é 1. Só que o valor relativo, ele é relativo porque depende da onde está o número, o algarismo no número. Outra coisa importante. O que é algarismo, o que é número? Antes de eu falar disso aqui para vocês, da decomposição, vou lembrar aqui, ó. Esse daqui é o algarismo 3. E também é o número 3. Agora, esse daqui é o número 31. E quem são os algarismos? O 3 e o 1. Se eu trocar eles de posição, 1 e 3, fica o número 13. E ainda continua sendo os algarismos 3 e 1, ou 1 e 3, tanto faz. Tá? Então, o algarismo é o símbolo e o número é conforme você monta a ordem dos algarismos. Tá bom? Então, aqui a gente tem um número e tem 4 algarismos. Então vamos lá. O valor relativo desse 1, nesse número, ele representa 1000 unidades. Então a gente tem 1000. Mais o 2, ele representa 200 unidades. Então mais 200. O 7 é 70 e o 5 é 5. E essa é a decomposição do número. Bem simples, não é? Vamos pegar outro número. 389. Ou melhor, 380. O 3, ele vale 300, o valor relativo dele. O 8 é de 80 e o 0 não precisa pôr. Então, 380. 1275. Conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente já consegue fazer a decomposição também. Vou pegar um número diferente aqui, ó. 60.000. Opa! 60.010. Olha como facilita quando a gente coloca o pontinho. 60.010. O 6, ele é de 60.000. E não tem mais nenhum outro algarismo que tenha um valor relativo diferente de 0, exceto o 1. Então, esse 1 vale 10. 60.010. É assim que se faz a decomposição de um número. Isso daqui era só para lembrar mesmo. É a parte de revisão. É o nivelamento do quinto ano, é o nivelamento do sexto ano, com base no conteúdo do quinto ano, tá bom? Se você nunca viu isso, me avise, que
que daí eu retomo com vocês, eu faço outros exemplos e assim por diante, tá? Se para você é fácil, beleza, só resolver os exercícios e seguir em frente.